Bora lá. No vídeo de hoje, a gente vai mostrar aqui vamos dizer assim, entrevista que o Marcelo Teixeira, nosso presidente, deu após a derrota de ontem, soltando os cachorros, não poupou palavras do nosso presidente. Também vamos mostrar um trechinho da coletiva pós-jogo do Caixinha. E, por último, vou falar um pouco sobre um jogador específico que, na minha visão, não tem mais como ser titular do Santos, tá? Então, são esses 3 pontos. Antes de começar aqui a mostrar, de fato, a gente tem vídeo, né, dessa entrevista do Marcelo Teixeira. Antes de começar a mostrar, vou pedir para você já deixar o seu like. E se você ainda não é inscrito no canal, por favor, inscreva-se. Vai ajudar muita gente. A gente tá quase chegando aí na marca de 10 mil inscritos. Então, toda ajuda é muito bem-vinda. A gente conta com vocês, beleza? Então, bora lá. Na outra vez, eu mostrei um vídeo aqui no canal. Eu fui pausando e comentando em cima. Dessa vez, alguns reclamaram, alguns gostaram, enfim, eu vou fazer um pouco diferente. Eu vou mostrar o vídeo inteiro. Quando acabar o vídeo, eu vou pontuar, né, as minhas observações, beleza? Então vamos lá, com a palavra, o nosso presidente Marcelo Teixeira, puto da vida. Vamos ver. O Santos tem que vir aqui com o elenco que está hoje aqui enfrentando o Vasco com a vitória e sair com 3 pontos. Mas era um jogo para 3 pontos. O time jogou, fez o primeiro gol, não tivemos tantos problemas em termos defensivos, perdemos algumas oportunidades, mesmo quando estava 1-1, né? Um time que quer chegar na decisão do campeonato, entre os primeiros colocados, não pode tomar os gols que a gente toma infantis, né? São coisas assim impressionantes para um time que treina, toma os gols de cabeça, bola aérea, relativamente sempre tem esse tipo de dificuldade. E também, ofensivamente, quando você pode matar o jogo, tem que matar. O Campeonato Brasileiro é isso, nós temos que ter um nível de competitividade muito alto, nós temos que ter a consciência, né? Tomara que nós estejamos hoje fazendo essa reflexão, né? E o jogo do Bahia para a gente alcançar os 3 pontos. A gente antes do jogo falou dessa volta do Santos para a primeira divisão. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. A volta é excelente, né? É um objetivo importante de chegar, mas nós queremos voltar e não permanecer em disputas secundárias e diferentes da nossa tradição. Nós temos que voltar e dizer que o Santos está mais uma vez disputando. Tem um elenco para esse tipo de resposta, tem condições de fazer uma campanha e nós precisamos dessa reação, precisamos corrigir falhas gravíssimas que num campeonato como esse, você não pode sair daqui apenas lamentando, não é lamentar. Lamentar, corrigir e ganhar pontos. É isso que o Santos precisa nesse início do campeonato. Presidente, a gente sente no seu depoimento uma coisa do torcedor, que eu acho que é um sentimento do torcedor, muito além do presidente, o torcedor está frustrado, porque via uma condição real de vencer o Vasco nessa estreia. A gente percebeu também um time que parece que ter caído de rendimento, assim, fisicamente, cansou no segundo tempo. Você também teve essa percepção de um Santos que não conseguiu correr como correu no primeiro tempo? Não vejo o Felipe, com todo respeito, não vejo a queda de preparação física, eu vejo as modificações naturais que o treinador fez. O time estava composto de uma maneira, mesmo sem Neymar, sem o Soteldo, lógico que são peças importantes, mas o time já vinha dando uma impressão importante, positiva no primeiro tempo. No segundo, não justifico pela questão da preparação física. Eu acho que muito mais das mudanças que foram feitas, onde o time demorou um pouco para impor de novo um ritmo e dos 30 para frente não houve condições do Santos realmente mostrar que tinha uma força para virar o jogo. Você falou em reflexão depois de um jogo como esse, aqui em São Januário. A gente viu que você conversou antes, né, com o elenco, antes de começar o campeonato. Se precisar, o presidente conversa de novo antes do jogo do Bahia para que ajude na reflexão, para que os erros não se repitam. E esse jogo talvez fique de lição para a sequência do campeonato? Lição sem dúvida alguma, pelo que eu ouvi no vestiário, sem dúvida. Mas não adianta nós ouvirmos o vestiário e não trabalharmos para fazer essas correções. Nós temos que ouvir, admitir o erro, as falhas gravíssimas, e ao ouvir nós temos que trabalhar para que na próxima partida e nos próximos jogos o Santos realmente faça por merecer um resultado positivo. O Santos não poderia sair do Rio sem os 3 pontos, não justificando questão física, ausência de jogadores. O Santos tem que vir aqui com o elenco que está hoje aqui enfrentando o Vasco. Vamos lá.
Agora que vocês viram o vídeo inteiro, aliás, deixa eu dar os créditos, né? De olho no peixe, mais uma vez fazendo uma cobertura absurda do Santos. Palmas aí pro canal de Olho no Peixe, né? Os caras são realmente muito bons no que fazem. E é isso. Primeiro de tudo, pontuar que, antes de começar a pontuar, aliás, eu acho que o presidente Marcelo Teixeira, cara, ele foi muito bem nessa. Muito bem mesmo, assim. Eu tenho várias críticas ao Marcelo Teixeira, vocês sabem. Já vim aqui no canal diversas vezes falar mal dele, falar mal das escolhas que ele faz. Porém, nesse ponto, eu acho que ele fez certíssimo. Dar uma entrevista pós-jogo mostrando que tá puto da vida, que tá realmente indignado com o resultado, mostrando que a ambição dele é muito maior pro Santos esse ano, mostrando que ele realmente quer que o Santos vá jogar contra times que têm elencos piores e que o Santos se imponha e ganhe os jogos, eu acho que é fundamental. Eu acho que ele não poderia fazer uma entrevista passando a mão na cabeça de jogador, passando a mão na cabeça de comissão técnica. Ele tinha que tem que ter postura de presidente que quer alguma coisa maior esse ano. Se realmente ele quer, ele tem que vir tomar esse tipo de atitude. Mostrar pra todo mundo que tá revoltado, que não gostou do que viu, e que se continuar assim vai ter mudanças. Tem que deixar isso bem claro pra todo mundo, pra jogador e pra comissão técnica, entendeu? Então vamos lá, vou começar a pontuar aqui o que eu absorvi dessa entrevista, né, do Marcelo pro De Olho no Peixe. Vamos lá. Primeiro ponto, ele comenta diversas vezes na entrevista, tá? Mas ele falou, jogo pra 3 pontos, né? Ele quer que o Santos dispute a primeira página da tabela. E para disputar isso, você tem que vir no jogo contra o Vasco, com todo o respeito, ele diz, mas você tem que sair daqui do Rio de Janeiro com 3 pontos. Então esse é o primeiro ponto. Ele quer que o Santos dispute a primeira página da tabela. Ele quer que o Santos dispute lá no topo. Então assim, esse é um ponto. Segundo ponto, ele fala dos gols de bola aérea, da dificuldade que o Santos tem ao longo dos tempos já, né? Nessa questão da bola aérea, toda essa dificuldade. O Santos tinha melhorado um pouco com o retorno do Gil pro time titular. Ficou alguns jogos sem tomar gol, indo bem na bola aérea, mas era contra times muito fracos do Paulistão. Os últimos 3 jogos do Paulistão, antes de jogar contra o Corinthians, né? O Santos pegou times fraquíssimos. Era os últimos colocados, era Noroeste, eu não vou nem lembrar agora os times, mas eram times que estavam Água Santa, times disputando as últimas posições do Paulistão. Então, assim, não dá pra ter como parâmetro, né? Ele também fala sobre a questão dos gols perdidos na frente. Fala que o Santos não pode ter chances lá na frente e desperdiçar, que depois é cobrado. E realmente acontece muito isso, né? Ontem mesmo tem uma bola no segundo tempo que o Guilherme chutou, o goleiro deu rebote. No rebote, o Bom Tempo que fez uma partidaça, mas se apavorou no rebote. Podia ter tido calma. Se ele domina a bola antes de chutar, ele ia ver que o zagueiro tava fechando o ângulo e ele ia rolar pro Tiquinho fazer o gol. Então falta um pouco de paciência, um pouco de calma na hora de finalizar, como o Barreal teve. O Barreal não chegou na frente do Léo Jardim e deu uma bomba em cima do Léo Jardim. Ele deu de cobertura, que era a única opção viável para fazer o gol ali. Se ele desse um chutão, como o Guilherme provavelmente faria, ele teria perdido o gol, entendeu? Então tem que ter um pouco mais de calma para finalizar, tem que olhar a situação. Então vamos lá. Terceiro ponto, ele quer que esse jogo sirva de reflexão, ou seja, não quer mais que cometam erros que cometeram nesse jogo, né? Um ponto bem claro. Quarto ponto, quer uma reação imediata contra o Bahia. Então o Santos já vai pressionado contra o Bahia. Segundo jogo do campeonato já tá pressionado. Por quê? Porque perdeu pontos que não poderia perder ontem. Tava com o jogo na mão, tava ganhando e tomou a virada. Se ganha o jogo ontem, de repente se dá uma zebra e empata com o Bahia, não ia ser o fim do mundo. Agora se empatar com o Bahia vai ser horrível. Vai ficar com 1 ponto em 2 jogos. Sabe? E contra times que, assim, não pode perder ponto. Então, assim, vamos lá. Quinto ponto, ele pontua erros nas substituições. Aqui ele já vai direto no caixinha, né? Já vai direto na comissão técnica. Ele fala que o Santos, depois que fez as substituições, não se encontrou em campo e não conseguiu reverter o resultado, não conseguiu reagir, não teve poder de reação. Então ele critica essa questão das substituições. Porém, ele fala que ele não sentiu que a questão da preparação física foi um ponto. Para ele, o Santos está com uma preparação física boa, porém o erro foi nas substituições, que não deram certo. Então, beleza. Sexto ponto, ele cita o vestiário. Ele fala que, sem dúvida, esse jogo vai ficar como lição. Aí ele sem querer, fala pro Felipe Camargo que pelo que eu vi no vestiário, vai servir como lição sim. Ou seja, ele deve ter visto a comissão técnica soltando os cachorros com os caras, reclamando, né? Porque, e com razão, né? Pelo tudo que a gente viu no jogo, assim, foi indignante. Vamos lá, sétimo e último ponto dessa entrevista, ele fala que com o elenco que tem, tinha que sair com os 3 pontos. Não importa as lesões, não importa a ausência de Neymar, não importa a ausência de ninguém. Com o elenco que foi pro Rio de Janeiro, o Santos tinha que voltar do Rio de Janeiro com 3 pontos. Ele deixa isso bem claro. Então o presidente, ele confia muito no elenco. Ele confia muito nesses jogadores. E ele fez um investimento alto, né? O Santos apostou alto, fazendo contratações caras.
com salários altos. Então não dá pra gente querer que o Santos fique disputando pra não cair. Com todo o respeito, esse elenco que o Santos tem hoje, o Santos tem que disputar na parte de cima da tabela, tá? Tem que ter algumas contratações, claro, um lateral direito, um zagueiro, porém, com o elenco que tem hoje já, não pode ficar passando perrengue, não pode tomar virada de Vasco do Carille, com todo o respeito, não pode. Então, essa foi a parte da coletiva do Santos tem que vir aqui Marcelo com o elenco. Teixeira. Agora eu vou colocar o trechinho só do Caixinha, tá? Ele fala que alguns jogadores sentiram dificuldades, ele não diria física, faltava energia. Aqui eu já pego o primeiro contraponto, primeira contradição do próprio Caixinha, né? Ele fala que os jogadores não sentiram dificuldade física, mas faltava energia. Que porra de energia é essa? Não entendi. Não tem dificuldade física, mas faltou energia. É energia o quê? Astral? É energia psicológica? Energia dos orixás? Tem que explicar, não entendi. Ficou confuso. Vamos lá. O Tiquinho sabíamos que era alguma das substituições em Barreal, que fez grande partida. Já tinha algum desgaste em termos de ritmo. A gente sabia, né, que o Barreal, o primeiro jogo dele, pra jogar os 90 minutos, não ia aguentar. Mas eu não acho que na hora que ele foi substituído, que ele estava cansado, tá? Diferente do Bom Tempo. O Bom Tempo, quando saiu, realmente a gente via que o Bom Tempo já estava cansado. O Roleiser, quando saiu, estava esgotado. O Barreal, não. O Barreal parecia que estava bem no jogo ainda. Então, eu não teria tirado, tá? Ali comenta que o próprio Roleiser teve altos e baixos no jogo, teve uma dinâmica que pensamos que ele poderia ter sido substituído. Quando substituímos, foi com a ideia de ter mais presença na área. Ele deixou no final do jogo, ele deixou o time no 4-2-4 e o time ficou uma merda, né? O time não conseguiu criar mais nada e acabou o jogo. Não conseguia abrir tanto campo para a bola tivesse chegado mais na área quando tínhamos mais gente. O adversário aproveitou muito bem uma situação do Vegete na primeira bola, mesmo marcado, uma desatenção no regresso da segunda bola. Outro tinha um responsável para fazer essa marcação e o Vergete não pode estar só na área como finalizou. Aqui é uma crítica direta ao Zé Ivaldo, tá? Porque quem tava marcando o Vergete no gol, que o Santos sofreu o segundo gol na bola parada, batida pelo Payet, era o Zé Ivaldo. E ele simplesmente larga o Vergete corre pra área e faz o gol. Sozinho, sem ninguém marcar. Assim, uma coisa ridícula, uma coisa impressionantemente ridícula. Como é que pode um time profissional deixar o melhor jogador do outro time, o melhor cabeceador do Brasil, talvez, sozinho na pequena área pra cabecear. Ninguém marcando. Assim, não tem explicação, cara. É um erro infantil que o Santos cometeu. E pra finalizar o vídeo, galera, já tá ficando, né, 12 minutos, eu sei se vocês não gostam de vídeo muito longo, mas é rápido. Vamos falar sobre o senhor Guilherme, né? Cara, não dá mais, tá? Com todo respeito, agradeço muito o que o Guilherme fez no Paulistão, merecia ser titular, merecia tá sendo ovacionado, merecia todos os holofotes que foram em cima dele, merecia. Já tem alguns jogos, já na reta final do Paulistão, na fase final do Paulistão, contra o Corinthians, enfim, todos os jogos, ele já vinha caindo muito de produção. E ontem, pra mim, foi a gota d'água, assim, andando em campo. Ó, segundo o Felipe Noronha do Ouvinte Santos, o Guilherme perdeu 20 bolas no jogo de ontem. 20 bolas que chegaram para o Guilherme, que ele dominou e ele perdeu. Ou porque ele passou a bola errado, ou porque ele tentou driblar e não conseguiu, ou porque ele saiu pela lateral com a bola, enfim, de algum jeito ele devolveu a bola pro Vasco. 20 vezes. 20 vezes. E o Santos fez as 5 substituições e adivinhem só, o Guilherme não foi substituído. Mais uma vez o cara é intocável. Ele não sai. Tira o Barreal, que tava bem, mas o Barreal pode estar em ritmo de jogo, mas tava bem no jogo, pô. Um cara que tá sem ritmo de jogo, mas tá bem, ou um cara que tem ritmo e tá uma merda? Quem que você tira? Tira o que tá uma merda. Aí vamos lá. Aí tirou o Roleiser também por questão de ritmo. Tirou o Tiquinho porque também falou que também perdeu força no segundo tempo. E o Guilherme fica lá jogando por causa do quê? Por causa do físico dele? Ele não tava nem correndo, cara. No segundo tempo, o Guilherme não voltava nem pra marcar direito. Sabe? Não dá mais. Agora voltando o Soteldo, voltando o Neymar, não tem mais espaço pro Guilherme no time. Eu quero ver o que o Caixinha vai fazer. Se vai ser teimoso a ponto de ser demitido daqui a pouco, ou se vai ser um cara coerente e tirar o Guilherme do time. Deixa o Guilherme na reserva. É uma boa opção pro segundo tempo, vai ser útil. O Guilherme é um bom jogador, cara, mas não é nível titular se você quer coisas grandes. O Guilherme é um grande jogador pra Série B, titularaço. É um grande jogador paulista, titularaço. Pra Série A, se você quer primeiro topo de tabela, se você quer brigar por uma Libertadores, uma Série A, você tem que tirar o Guilherme. Você tem que usar o que você tem de melhor, que é Soteldo, que é Neymar, que é Roleiser, que é Tiquinho. Até o Barreal eu coloco na frente do Guilherme hoje. Então, assim, eu espero que o Caixinha não seja teimoso, tá? Como ele foi com o Gil por muito tempo, demorou muitas rodadas com o Gil pra poder colocar.
Se ele for teimoso assim com o Guilherme, eu não sei até quando ele vai durar no cargo. Porque o Santos tem que dar uma resposta imediata. O presidente deixou bem claro, o presidente tá puto da vida, fez críticas ao próprio Caixinha na entrevista pro Felipe Camargo. Então é isso. Eu espero que o Caixinha não seja burro a ponto de ser teimoso e perder o cargo, tá? Então é isso, galera. Vídeo um pouco revoltado hoje, mas todo mundo deve estar, né? Eu peço aí que vocês deixem o seu like, por favor, para ajudar o canal, para esse vídeo chegar em mais pessoas. E comentem, o que vocês acharam do jogo de ontem? Gostaram do que o Caixinha fez? O que acharam do que o Marcelo Teixeira falou também na entrevista? Gostaram da postura do presidente? Por mais que você não goste do presidente, gostou pelo menos da postura dele na entrevista? Então é isso. Tamo junto. Muito obrigado para quem viu até o final. É isso. Valeu!